Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Então, vamos aqui para o capítulo 6, o sábado durante o dia da tentação. Esse capítulo ele é muito grande, então, no mínimo, eu vou separar ele em duas partes, esse vídeo, tá? Eu tô na página, nós estamos na página 47 agora. Nossa, já foi tipo uma porrada de coisa. E eu vou ler até a página 53 só, beleza? O sábado durante o dia da tentação. Vamos debater sobre a história geral do sábado no deserto. Sua transgressão foi um dos motivos para excluir aquela geração da terra prometida. Sua violação pelos descendentes daquela geração no deserto foi uma das causas de sua final dispersão de sua própria terra. Vamos falar sobre o estatuto a respeito de fazer fogueiras no sábado. Vários preceitos relativos ao sábado. O sábado não é uma festa judaica. O homem que recolheu lenha no sábado. Apelo de Moisés em favor do decálogo. O sábado não se originou da aliança no Monte Horebe. Apelo final de Moisés em favor do sábado. O quarto mandamento original. O sábado não é um memorial da fuga do Egito. Quais palavras foram gravadas em pedra? Síntese geral com base nos livros de Moisés. É bastante coisa, né? Como no todos os outros, mas eu já sei que esse capítulo 6 ele é muito grande, tá? Estamos na página 47. Consumimos até agora 12% do livro. Mano, é muita coisa, cara. É muita coisa. Tem pelo menos, eu acho que uns 19 ou 20 capítulos esse livro. Enfim, é imenso. Vamos lá. A história do sábado durante, abre aspas, a provocação no dia da tentação no deserto, fecha aspas. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Quando Deus se entristeceu com o seu povo por 40 anos, pode ser resumido em poucas palavras. Mesmo sob a supervisão de Moisés e com os milagres mais extraordinários gravados na memória e operados à vista deles, os israelitas se mostraram idólatras. 1. Negligentes quanto aos sacrifícios e à circuncisão. 2. Murmuradores contra Deus, desprezadores de sua lei. 3. E transgressores do sábado. Ezequiel faz uma descrição vívida de como eles trataram o sábado enquanto estavam no deserto. Abre aspas. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, no deserto, para os consumir. O que fiz? Meu Deus, deu até medo. Porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Fecha aspas. 4. Essa linguagem mostra uma violação geral do sábado, e evidentemente se refere à apostasia de Israel durante os primeiros 40 dias nos quais Moisés se ausentou. Deus então planejou destruí-los, mas por causa da intercessão do líder, poupou-os, pela razão mencionada pelo profeta. 5. Após receberem mais um tempo de teste, falharam de maneira marcante pela segunda vez. Por isso, Deus levantou a mão em juramento de que eles não entrariam na terra prometida. Assim, continua o profeta, abre aspas. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, ao qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados. Pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi, de todo no deserto. Fecha aspas. Ezequiel 20, 15 ao 17. Então, aí o povo reclama muito, fala muito, né? Ah, mas é porque o sábado ele é muito citado no Antigo Testamento e não no Novo. Por quê? Aqui você vê um contexto de apostasia.
Então a repetição para obedecer um mandamento é muito claro e objetivo. Obedeça, 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 obedeça. Já no Novo Testamento é o contrário. Já não é apostasia, é legalismo. É o apego exacerbado apenas à lei e não ao criador da lei. Entendeu? Por isso que não existe muito apelo ao sábado no Novo Testamento. Porque a igreja primitiva já obedecia. Entendeu? A igreja era cativa da lei, né? No sentido de obedecer, com sinceridade de coração. Ao contrário desse povo idólatra, entendeu? Que é igual a um filho rebelde mesmo. Precisa de repetição. Guarde o sábado, guarde o sábado, guarde o sábado. Por isso que é tão repetido. No Antigo, aqui principalmente na Torá, e não no Novo. Beleza? Essa linguagem se refere, sem dúvida, ao ato divino de impedir todos aqueles que tinham mais de 20 anos de idade de entrar na terra prometida. 6. Deve-se notar que a transgressão do sábado é especificamente mencionada como um dos motivos para a exclusão daquela geração da terra prometida. Deus poupou o povo, de modo que a nação não foi totalmente eliminada. Estendendo então ao grupo mais jovem um período de graça adicional, o profeta continua, abre aspas. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os meus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e praticai-os, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos. Rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Fecha aspas. Ezequiel 20, 18, 24. Portanto, parece que a geração mais jovem, poupada por Deus, quando ele excluiu seus pais da terra prometida, assim como seus progenitores, transgrediu a lei de Deus, profanou o sábado e se apegou à idolatria. Não aprouve a Deus excluí-los da terra de Canaã, mas ele levantou a mão para os israelitas no deserto, jurando que os entregaria à dispersão entre os seus inimigos, depois que eles tivessem entrado na terra da promessa. Assim se vê que, enquanto estavam no deserto, os hebreus lançaram as bases para sua dispersão futura da própria terra, e um dos atos que desencadeou sua ruína final como nação foi a transgressão do sábado. Antes de haverem entrado na terra prometida. Isso é muito moral, cara. Dar honra a Deus é moral. Moisés tinha motivos de sobra para dizer, em seu último mês de vida, abre aspas, rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci, fecha aspas. 7. Em Josué e Caleb havia outro espírito, pois seguiram ao Senhor com integridade. 8. Essa é a história completa da observância do sábado no deserto. Até mesmo o milagre do maná, que, por 40 anos, todas as semanas deu testemunho público do sábado. 9. Tornou-se um mero evento corriqueiro para o povo hebreu, que chegou ao ponto de murmurar contra o pão enviado do céu. 10. E podemos muito bem acreditar que pessoas tão endurecidas pelo engano do pecado tinham pouca consideração pelo testemunho do maná em favor do sábado. 11. No relato mosaico, lemos o seguinte com relação ao sábado. Abre aspas. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes, são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo.
o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. 12. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Fecha aspas. 13. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a proibição de acender fogo. O principal destaque desse texto, está ligado à proibição de acender fogo no sábado, uma vez que essa é a única proibição do tipo na Bíblia. É verdade. Caraca, mano. Que outra proibição existe pro sábado na Bíblia, além dessa? Nenhuma. Nenhuma, cara. Né? Já existe o mandamento em si, o quarto mandamento. Ele já é explícito. As ordenanças que estão nele, as proibições e etc., já está tudo no quarto mandamento. Não existe mais nada vindo da parte do Senhor ali, implementando algo a mais no sábado, né? A não ser essa única proibição, né? E isso é algo muito, muito, muito interessante, cara. Porque nós percebemos então que qualquer outro tipo de proibição no sábado vem única e exclusivamente do homem, não de Deus. Senão o sábado ele se torna pesado, né? Coisa que os fariseus faziam. Eu tinha um livro aqui, judeu, explicou isso pra mim. Eu esqueci o nome do livro. Caramba, eu tenho que pegar esse livro de novo, cara. Eu tenho que ler esse livro pra vocês também. Pelo menos essa parte específica que fala sobre o sábado. E o judeu ele fala, não, nós admitimos mesmo que nós colocamos muitos mandamentos que não são bíblicos em cima do sábado, mas para proteger o mandamento, nós colocamos essas leis como cercas para que o mandamento em si não fosse rompido, né? Não fosse quebrado, desobedecido. Como, por exemplo, cuspir no chão é regar a terra, você não pode cuspir no chão. Para impedir o quê? Trabalho com a terra. Entendeu? Mas isso é mandamento de homem. E é contra esses mandamentos que o próprio Cristo se revolta. Porque não foi ele quem disse. E ele é Senhor do sábado. Ele sabe. Vamos lá. A única proibição do tipo na Bíblia e que, com frequência, é apresentada como um motivo pelo qual o sábado não deveria ser guardado. Olha só. Eu vou ler de novo esse parágrafo. O principal destaque desse texto está ligado à proibição de acender fogo no sábado. Uma vez que essa é a única proibição do tipo na Bíblia e que, com frequência, é apresentado como um motivo pelo qual o sábado não deveria ser guardado, cabe aqui uma breve análise dessa dificuldade. É importante notar, percebe? Esse texto e esse trecho é utilizado como argumento. Nossa, grande argumento. Enfim. Me desfiz esse argumento, porque Nossa, é tão chucro. Que essas palavras não fazem parte do quarto mandamento, a grande lei do sábado, ponto. Não fazem. 2. Que havia leis referentes ao sábado que não faziam parte da instituição... eu acabei de falar sobre isso, mano. Da instituição sabática, mas que surgiram a partir do momento em que o dia foi confiado aos hebreus. Olha aí. Eu acabei de falar isso. Exemplo disso é a lei referente à apresentação dos pães da proposição no sábado. E do holocausto para o sábado. 14. Portanto, é possível que esse preceito, no mínimo, se refira apenas àquela nação, sem fazer parte da instituição original. E outra, está falando do contexto da época. Porque se você está falando, cara, de fazer uma fogueira em um lugar que não tem rede elétrica, não tem gás, que mais que não tem, que é fácil de fazer? Mano, não tem fogão, cara. Quantas horas você acha que uma pessoa demorava
para acender fogo naquela época? Eu sei quantas. No mínimo 2 horas. No mínimo 2 horas. E esse não era o objetivo do sábado. Desvirtuava o sentido de santificar. Entendeu? Então é um desvio de foco, de finalidade, de objetivo. Já que é para santificar o sábado. É para você fazer coisas santas no sábado. Em relação ao próximo. É um dia de você abençoar a vida do próximo. Não é para você fazer coisas para si mesmo. Ou para você, não digo perder o seu tempo, mas desviar do foco. Entendeu? Do objetivo. 3. Que, assim como havia leis específicas apenas para os hebreus, também havia aquelas que vigoraram somente enquanto eles estavam no deserto. Esse era o caso de todos os preceitos relacionados ao maná, a construção do tabernáculo e sua montagem, a ordem do acampamento ao redor do tabernáculo e etc. E foi o próprio Deus que narrou esses mandamentos, entendeu? Mas você percebeu que eles foram mandamentos transitórios e que o próprio Deus sabia disso. Essa lei de você não acender fogueira no Shabat também era transitório, porque é o contexto da época. Seus argumentos, cara, são muito fracos. Não tem base bíblica, mano. Não tem base bíblica pra você tentar argumentar a não guarda do sábado com base nesse texto, nesse trecho. 4. Que a essa classe pertenciam todos os estatutos, concedidos desde que Moisés desceu com as segundas tábuas de pedra, até o fim do livro de Êxodo, a menos que as palavras em análise sejam uma exceção. Então, os 10 mandamentos, eles nunca passaram. De Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1, até Apocalipse, os 10 mandamentos nunca passaram. Não é à toa que eles foram escritos em pedra. Né? Quem estuda direito sabe, cláusula pétrea, né? Bem também dessa inspiração. É algo que nunca passa e nunca passará. 5. Que a proibição de acender o fogo pertencia a essa categoria, isto é, a de leis destinadas apenas para o período no deserto, conforme evidenciam vários fatos claros. Dentro do argumento 5, tópico 1. A terra da Palestina é tão fria durante parte do ano que acender o fogo para impedir o sofrimento se torna uma necessidade. 15. 2. Dentro do 5. Tópico 2. O sábado não foi criado para ser motivo de aflição e sofrimento, mas sim de refrigério, deleite e bênção. 16. Tópico 3. Dentro do argumento 5. No deserto do Sinai, onde foi dado esse preceito referente ao fogo no sábado, a proibição não seria motivo para sofrimento, pois os israelitas se encontravam a cerca de 320 quilômetros ao sul de Jerusalém, no clima quente da Arábia. Tópico 4. O fato desse preceito ter caráter temporário é mostrado, também, pela ausência de qualquer indicação de que se tratava de um estatuto perpétuo. Mas essa indicação está presente quando se fala a respeito de outras leis que deveriam ser guardadas após a entrada do povo na terra. 17. Nesse caso, porém, o preceito parece ter caráter semelhante ao preceito relativo ao maná. 18. Coexistindo com ele e sendo a ele adaptado. Tópico 5. Se a proibição a respeito do fogo ao sábado se referisse, de fato, à terra prometida, e não somente ao deserto, ela entraria, de tempos em tempos, em conflito direto com a lei da Páscoa. E isso mesmo, em conflito direto com a lei da Páscoa. Isso ocorreria porque a refeição pascual deveria ser preparada no fogo. Exatamente isso. Pelas famílias dos filhos de Israel, na tarde ou no pôr do sol, do 14º dia do primeiro mês, 19. E este, ocasionalmente, cairia no sábado.
A proibição de acender o fogo no sábado não entraria em conflito com a Páscoa enquanto os hebreus estivessem no deserto, pois esta só seria observada depois que eles chegassem à terra prometida. 20. Olha só, cara. Mas caso a proibição se estendesse até depois da conquista da terra, quando a Páscoa seria regularmente observada, os dois estatutos frequentemente entrariam em conflito direto. Sem dúvida, essa é uma forte confirmação do ponto de vista de que a proibição do fogo no sábado era um estatuto temporário, referente apenas ao deserto. 21. E faz sentido. Faz sentido. Com base nesses fatos, conclui-se que o argumento popular, baseado na proibição de acender o fogo, de que o sábado era uma instituição local, adaptada apenas à terra de Canaã, deve ser abandonado, pois fica claro que tal proibição tinha caráter temporário, nem sequer adaptada à terra da promessa, nem a ela destinada. Então, a respeito dessa proibição do fogo no sábado, é incrível também você pensar que era um povo vagante, né, pelo deserto, então não tinha como eles estocarem madeira. Então, olha a problemática de você acender fogo. Você tinha que caçar lenha, muita lenha, no deserto. Isso demorava muito tempo, cara. Era praticamente um trabalho, entendeu? Algo diferente de quando você entra na terra de Canaã, que você não perde tempo procurando lenha. Você já procura lenha durante a semana, você estoca muita lenha. Pelo menos isso é o normal, é o comum de se fazer, você estocar lenha. E aí você acende o fogo. Em seguida, lemos o seguinte a respeito do sábado. Abre aspas. Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Fecha aspas. 22. Né? Então, ao adentrar a terra prometida, existia fogo no sábado. Entendeu? Sempre existiu. Por exemplo, vamos supor que durante a semana, vamos lá, eu sou hebreu, né? Eu estou no deserto. Durante a semana, eu consegui, de algum modo, de alguma maneira, estocar madeira. Pelo menos na sexta-feira. Pelo menos no dia sexto, eu consegui estocar. E aí eu acendi fogo. Mas eu estoquei tanta lenha que serviu até para o dia de sábado. Entendeu? Dá na mesma. Não era uma proibição eu manter o fogo aceso no sábado. Era proibido eu procurar madeira no sábado e acender o fogo do zero, entendeu? Então assim, eu manter uma chama acesa é muito fácil, porque é só eu largar a lenha na fogueira. Eu já fiz isso, pô. Deus. Então assim, é muito fácil, é isso. Essas referências constantes ao sábado contrastam de maneira marcante com a desobediência geral do povo. Por isso, Deus fala mais uma vez. Abre aspas. 6 dias trabalhareis. Olha aí. Nos 6 dias que Deus te deu, que é dele, tá? Os 6 dias não são seus. Viu, seu egoísta? Os 6 dias pertencem a Deus. Beleza? Enfim, o sábado é o dízimo do tempo. 6 dias trabalhareis. E será que nesses 6 dias você não consegue se preparar, mano? Pra um? Se você não consegue, então você tá atestando a sua incapacidade, mano, organizacional. Mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Fecha aspas. 23. Finalmente eu entendi, cara. Sabe? É você pensar em si mesmo no sábado. E não em Deus e não no próximo. É isso.
Assim, o Senhor solenemente designou seu dia de descanso para ser um período de santa adoração e um dia de reuniões religiosas semanais. Mais uma vez, o grande legislador apresenta-se o sábado. Ah, Gabriel, não está escrito que são de reuniões semanais. Como não? Santa convocação. Santa convocação. Descanso solene. Santa convocação. É isso. Nós já sabemos que você é convocado para e santificado para um objetivo. Não fareis, abre aspas. Opa. Mais uma vez, o grande legislador apresenta seu sábado. Abre aspas. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Fecha aspas. 24. Como o povo de Deus teria sido feliz se tivesse, dessa forma, se afastado da idolatria e reverenciado o dia de descanso do Criador. Verdade. Entretanto, a idolatria e a transgressão do sábado eram tão generalizadas no deserto que a geração que saiu do Egito foi excluída da terra prometida. 25. Assim, depois que Deus excluiu da herança os homens que se rebelaram contra ele, 26, lemos o seguinte acerca do sábado. Abre aspas. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará, fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Fecha aspas, 27. Vamos lá. Os fatos a seguir devem ser levados em conta ao se explicar esse texto. 1. Tratava-se de um caso de culpa fora do comum, pois toda a congregação perante a qual esse homem foi julgado, e pela qual foi morto, também era culpada de transgredir o sábado, e acabara de ser excluída da terra prometida por causa desse pecado e de outros mais. Ponto. 28. Nota de rodapé 28. Ponto. 2. Esse não era um caso que se enquadrava na pena de morte em vigor por trabalho ao sábado, pois o homem foi colocado em confinamento até que o Senhor declarasse seu veredito a respeito da culpa do transgressor. A singularidade dessa transgressão pode ser entendida com a ajuda do texto. O versículo que precede imediatamente o caso em questão diz o seguinte, abre aspas, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Fecha aspas, 29. O fato de tais palavras serem sucedidas por esse caso marcante certamente serve para ilustrá-lo. Interessante. Fica evidente, portanto, que se tratava de um pecado atrevido, no qual o transgressor tinha a intenção de desprezar o Espírito de graça e os estatutos do Altíssimo. Então, é esse o objetivo. O objetivo é ser atrevido, arrogante, despretensioso para com a lei. Tá entendendo? É o objetivo da pessoa insultar a Deus, insultar o Criador. É esse o objetivo da pessoa. Entendeu? Não foi nem a quebra do mandamento em si, porque Deus, ele avalia os corações, não as atitudes. As atitudes são consequências daquilo que existe dentro do seu e do meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. As atitudes também falam a respeito do que o coração está cheio. Aliás, as atitudes falam mais alto.
do que palavras, né? Repercutem muito mais, são movidas de uma maneira muito mais forte por uma coletividade de pessoas. Agora, quando você vê a atitude arrogante desses dois caras, mano, foi um tapa na cara de Deus. Eles estavam nem aí. É que nem esses homens, eles são filhos de Belial, igual os filhos de Eli. Igualzinho. E você tem que entender que a morte para Deus não é nada. E ele é justo juiz, sim. Enfim, vamos lá. Portanto, o incidente não pode ser citado como evidência de excesso de rigidez na observância do sábado por parte dos hebreus, pois temos evidências incontestáveis de que eles os transgrediram, em grande medida, durante todo o período de 40 anos de jornada pelo deserto. Nota de rodapé 30. Consequentemente, esse caso se destaca como exemplo de transgressão na qual o pecador tinha a intenção de demonstrar desprezo pelo legislador. Esse foi o ponto que tornou sua culpa muito grave. 31. Não é à toa que toda aquela congregação foi morta. Toda aquela congregação foi morta. Toda aquela geração morreu no deserto, cara. Porque eram transgressores contumazes da lei de Deus, inclusive do sábado. Nós temos relatos bíblicos disso, sabe? Colhendo o maná a respeito das codornizes. Não foi no sábado, desculpa. Mas do maná foi. Entenderam? Então, assim, Deus utilizou esse caso com esses dois homens como ilustração e exemplo. Meu, você tem que ser muito infantil, cara. Sabe? Teologicamente. Mas eu digo até honestamente, mano. Sabe? Pra assumir que isso não é uma evidência clara de que é um pai tentando corrigir seu filho, mano. Corrigir os seus filhos, mano. Vamos lá. Tem que ser muito incoerente com o texto. No último mês de sua vida longa e marcante, Moisés relembrou todos os atos grandiosos de Deus em favor de seu povo, bem como os estatutos e os preceitos que Deus lhes havia dado. Essa repetição se encontra no livro de Deuteronômio, nome que significa segunda lei, e se aplica ao livro pelo fato de se tratar de uma segunda escrita da lei. É o discurso de despedida de Moisés a um povo rebelde e desobediente. Ele deseja imbuir-lhes do mais forte senso possível de obrigação pessoal de obedecer. Por isso, logo antes de repetir os 10 mandamentos, ele usa uma linguagem cujo objetivo, claro, é impressionar a mente dos hebreus com o senso da obrigação individual no que diz respeito a fazer aquilo que Deus havia ordenado. Ele diz, abre aspas, ouve, ó Israel, Shema. Os estatutos e juízos que hoje vos falam aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis e os cumprides, em os cumprides. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Fecha aspas, 32. Deixa eu só ter certeza. Já cheguei à página 53. Eu vou pausar por aqui, tá? Eu vou repetir essa última parte no próximo vídeo. Já estamos aí com 33 minutos. A partir daqui vai ficar muito longo, fica longo, entendeu? Então é melhor pausar aqui, beleza? Até a próxima, turma. Tamo junto. Valeu. Beijão.